jogo decisivo, a primeira final e de volta à Copa do Brasil. De um lado, não tem Daverson. Davinho não pode jogar a Copa do Brasil porque já defendeu o Cuiabá nessa edição da competição. Do lado do Flamengo, não tem Pulgar, não tem Bruno Henrique e não tem Dela Cruz. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? São faltas pesadas dos dois lados, assim. O Daverson é porque já jogou. Do lado tem Bruno Henrique e Eric Pulgar suspensos e o Dela Cruz está lesionado, Pascoal. Você consegue apontar lado a lado as faltas e dizer quem perde mais? É que o Atlético tem se virado bem sem o Daverson na Copa do Brasil. Sim. Né? Agora, o Flamengo perde 3 jogadores sensacionais. Titulares. Eu não sei qual é que o elenco do Flamengo é tá rouco? Incomparável, né? Tá engasgado. Não zica não, aí, Pascoal. Pra desengasgar, que esse incomparável Porque nem saiu. O Felipe Luiz diz que o elenco é enxuto. Faz assim. Fala de novo, fala. Incomparável! Felipe Luiz não concorda com isso, O não. elenco do Flamengo é incomparável. Eu quis limitar um pouquinho para dar uma moralzinha para vocês não quiseram. É incomparável! Esses três Então é saem. favorito o Flamengo? Claro, na minha opinião, no primeiro jogo, o favorito no primeiro jogo, quem joga em casa a primeira partida faz o resultado. Incomparável! Então é favorito para ganhar a Copa do Brasil para você? Ozinho, o primeiro jogo determina o que vai acontecer entre os dois. E o primeiro jogo é em casa. E como o Flamengo, é incomparável, o Flamengo pode até não ganhar o jogo, mas o elenco do Flamengo é incomparável diante dos outros. E o futebol do Flamengo? Ainda não fluiu, mas e também não fluía com o técnico Galo? anterior. O do Atlético está aparecendo melhor. O do Atlético está fluindo melhor. O Daverson faz falta. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que o time do Flamengo, em casa, jogando... não vai jogar Eric Pulgar, não vai jogar Bruno Henrique. 2 suspensos e a probabilidade é que aí também vai não o jogue o Plata Dela e o Cruz Alcaraz, lesionado. Então, não sei como é que o Felipe vai montar o time, né? Ele tem o Michael, se ele quiser colocar na ponta esquerda como opção ao Bruno Henrique, vou colocar o Gabriel na frente, a expectativa é essa. Então, assim, existem possibilidades ali. Não sei se ele coloca mais um volante. O Gabriel foi poupado, não foi poupado recentemente? O Gabriel foi poupado. E muita gente questionou, mas o Bruno Henrique tá jogando e tem final. O Bruno Henrique tá suspenso da final, por isso que ele jogou o último jogo, então não teria o que fazer. Você vê como é que sobram os jogadores. 3 desfalques desse tamanho e ainda sobram os jogadores do Flamengo. Não, mas por isso que o Flamengo é enxuto. Hã? O técnico não falou isso? O Felipe deu uma declaração recente dizendo que o elenco do Flamengo, na visão dele, é um elenco enxuto. Acho que ele está se referindo já com as ausências que ele pegou, né? Ele não tem Cebolinha, ele não tem Pedro, ele não tem Luiz Araújo, ele não tem muitos jogadores à disposição para trabalhar que fazem o que tem na mão dele, não ser esse elenco todo que o Pascoal coloca. Ó, os nomes, presta atenção no que a senhora falou. Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Sim. Certo? Não tem igual. Só nessa rodada, o Pedro e o pode Vinha, ser... muito bem lembrado. E o Matias Vinha. O 4. Não tem 3 que estão 2, mais um lesionado, que é o Dela Cruz. E mais 2 suspensos, que é o Eric e o Bruno Henrique. O Eric Pulgar e o Bruno Henrique. Olha, são 7 desfalques. Sim. Escala o time do Flamengo com 7 desfalques, você vê o time do Flamengo que joga. Escala. Não, os 11 sim, eu acho que ele fala... Não é melhor do que o do Atlético. Para mim é muito melhor. O 11 do Flamengo não é melhor do que o Atlético? Para mim o 11 melhor do... jogando... Não, os que está jogando agora, os 11 aí, se botar o Plata e o Alcaraz, acabaram de chegar, ainda não renderam. Eu não vejo esses caras já num patamar de colocar eles como incomparável, como o Pascoal bota. Uma coisa é ser bom jogador, outra coisa é estar sobrando. Eles estão jogando melhor do que o Gustavo Scarpa, do que o Paulinho, do que o Hulk. Mas o Paulinho e o Hulk já estão há mais tempo lá, O Daverson chegou agora também, está jogando um bolão. Para decisão tá taco a taco. Com os desfalques, o Flamengo perdeu força. A força do Flamengo é que vai jogar em casa, com a sua torcida, tem que fazer jus ao mando de campo, mas essa pressão, às vezes, joga contra. Você tem a obrigação de ter que ganhar o jogo dentro de casa para levar uma vantagem. Isso. Não é fácil. O time do Atlético tá jogando no Flamengo. Joga esse momento.
O Atlético está na final da Libertadores, isso dá uma leveza, dá uma confiança, fica diferente para jogar. O Flamengo saiu de todas, e inclusive ficou mais distante do título brasileiro. Estava ganhando do Internacional. Se vence o jogo do Inter, né, dá aquela coisa, pô, ganhou fora de casa. Estava ganhando até o finalzinho, empatou de novo, né, perde a chance de somar 3 pontos. Então, o momento do Atlético dá uma tranquilidade para ir para o jogo. Olha, a obrigação é do Flamengo. Isso conta numa decisão. O Flamengo em casa tem a obrigação de ganhar o jogo, tem que se tornar o favorito do jogo, mas os desfalques pesa, Pascoal. Peraí. Você já colocar que o Alcaraz e o Plata já são jogadores que não fazem falta o Bruno Henrique, não faz falta o Pedro, não faz falta o Cebolinha. Para você ver o tamanho do elenco do Flamengo, o tamanho da qualidade do Flamengo. Não, esses 7 titulares, você monta um baita time. 8 porque a gente não está contando aí o Carlinhos, que já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. Mas o Carlinhos... Não, mas não dá para jogar esses 8 como titulares, né? Hoje a gente vai jogar com o Cebolinha, hoje a gente vai jogar com o Luiz Araújo, ou vai jogar com não sei quem, porque a gente fala assim, faltam 8 titulares? Não. Não, 8 titulares não. Mas é porque eu acho que é assim, Mauro, o Cebolinha era titular, o substituto era o Bruno Henrique. Não tem nenhum dos dois, você vai ter que ir para a terceira via. O terceira via, quem é a terceira via? Michael, é ruim. É ruim. Deixa eu só falar uma coisa. Vamos pensar, esses caras já estavam fora. Ninguém está falando que é ruim, mas não é melhor do que o do Atlético. Pois é, esses caras já estavam fora há algum tempo, a não ser o Bruno Henrique, que estava jogando e não vai estar. Os destaques de agora são Pulgar, Bruno Henrique e De La Cruz. Para o Pulgar, o Galo tem um desfalque também, que é o Vera, que já jogou. E está jogando demais, vai fazer falta. Então, não pode jogar porque sai o Vera, jogou no Corinthians. Para o Bruno Henrique, ele não tem o Daverson, que também está jogando demais lá. Então, compensou. Ficou De La Cruz. Só que o Galo... Aí o De La Cruz. Pensando nesses 3. Que fazendo um comparativo, 3. beleza. Aí o Daverson, não estou falando quem é melhor, quem é pior, mas Pulgar e Vera estão jogando bem ali. O Vera está fechando ali e o Pulgar fecha ali. Lá não tem o Davidson, que faz gol, e o Bruno Henrique, que é um atacante perigoso. Então, eu fiquei com o De La Cruz, entendeu? Já não está 3-1, como eu estava vendo, tá? Para mim, já está um cara só. E tem um agravante para o Flamengo. É que aí eu não sei como é que ele está, depois de 2 meses. O Zaratio vai estar à disposição. E o Bernard também. O Davidson entrou e deu certo quando o Bernard machucou. Eu acho que está mais para ele colocar o Zaratio. Ao invés de jogar com Arana e... Como é que chama o outro menino? E Rubens, ele ali do lado colocar o Zaratio. Agora, vamos ver, o Zaratio aguenta 90 minutos, como é que é? Mas é um baita jogador. É um baita jogador. Então, assim, tá voltando de lesão e o Bernard também. Mas são 2 opções à disposição. Sim. Mas perde também, para o esquema do Milito, 2 caras muito bons. O Davis, que estava dando certo, e o Alan Franco ao lado do Vera. A gente viu como é que foi o jogo lá, o que eles jogaram na última partida aí. E contra o River Plate na Argentina. Então. Era um bolão. Só que o jogo é no Maracanã. É o jogo, assim, eu sempre acho isso, como quando tem 2 jogos. Falei isso nas semifinais e quarta, seja o que for com 2 jogos. Você tem que fazer a lição de casa, né? Por acaso, coincidiu do Cruzeiro não fazer a lição de casa aqui, mas foi lá e ganhou do Lanús. Mas aí é exceção, estávamos falando, né? exceção, e um time mais fraco que está lá embaixo da tabela da Argentina, etc e tal. No mais, a gente tem visto, quem não faz lição de casa sofre. Tem dificuldade. Sofre. Então, acho que o Flamengo vai ter dito isso para esse jogo? Daqui a pouco. Ainda temos uns minutinhos aqui. Tem que fazer eu quero antes entender o caminho, assim, para fazer essa lição de casa. Eu concordo, Pascoal, que tem que fazer a lição de casa. Mas qual que é a melhor escalação? Qual que é a melhor forma desse Flamengo jogar? Assim, quem deveria estar em campo? Poxa, pode botar o Léo de volante, que joga um bolão de primeiro volante. E aí bota o Fabrício na zaga junto com o Léo Pereira. Volta o Fabrício na zaga com o Léo Pereira. E resolveu o problema no meio-campo, de um volante com extrema qualidade. Tá, mas aí você não tem o De La Cruz. Aí tem o Arrascaeta, pai. Deixa eu perguntar para a senhora, porque a gente Gerson Arrascaeta. Vai ter Gerson Arrascaeta. Sim, Arrascaeta tá bom. Não, vai ter o Alcaraz. Vai ter o Alcaraz e aí o Gerson recua um pouquinho. Vai jogar o Alcaraz com... Não, e tem o Arrascaeta, né? E o Arrascaeta. Aí, o Arrascaeta tá bom. O Arrascaeta é o meia. É o meia atacante. E tá legal. Porque nessa parte final do ano, sempre o Arrascaeta apresenta alguma deficiência física. E uma coisa, o Flamengo tem demonstrado, nos finais de jogos, uma queda vertiginosa no aspecto físico. Eu não sei por que isso está acontecendo.
Não sei se é lado emocional, porque o emocional pesa nessa hora também. Contra o Internacional, foi nítido que fisicamente o time do Flamengo declinou, ou não? Não, é verdade. Eu estou falando alguma coisa que vocês não viram. E agora não tem mais nem, tá em tantas competições. Mas isso não é de hoje, não. Exatamente. Hã? Esse é um ponto que tem que ser olhado, porque entra treinador, sai treinador, muda calendário para menos jogos e isso não se resolve. Ainda teve uma queda, eu acho que o aspecto físico conta muito. Mas aí o Zimbro deu uma escalação interessante. Joga o Léo no meio-campo, como o Gerson, Alcaraz e Arrascaeta. E na frente? Na frente Gabriel com Gabriel quem? e o Plata. Michael, Plata. Plata. Acho que o Plata ou o Michael. Eu começaria o jogo com o Michael. O que muda, Zinho, de um para o outro? Assim, começar com Plata, começar com o Michael? O que você vê de mudança na postura e na possibilidade do Flamengo vencer essa partida em casa, né? Eu, na verdade, se você for pensar que você tem que fazer o resultado em casa, você podia abrir mão do Alcaraz começar o jogo e jogar com os dois, um em cada lado do campo. Perfeito. Michael de um lado, Plata do outro, Gabriel como centroavante, você tem Gerson e Léo Ortiz ali como primeiro e o segundo e o De La Cruz. O De La Cruz não, Arrascaeta. O Arrascaeta. Você vai ficar... O Arrascaeta. Desculpa, Arrascaeta, perdão. 4-2-3-1. Né? Você está muito ousado, né? Você vai... Agora o Michael vai voltar sem a bola para marcar, o Plata também. Estou falando um time bem ofensivo. Você poderia pensar nisso. Não acredito que ele vai começar assim. Deve guardar o Michael para o segundo tempo. Começa com o Plata. Assim, a característica são os jogadores do drible e da velocidade. Acho que o Plata é um pouquinho mais habilidoso. Né? O Michael é mais a velocidade, né? Eu acho o Plata mais habilidoso, mais técnico. Tem saída para os dois lados. É canhoto, né? Canhoto é mais habilidoso. Canhotinho. A gente que é canhoto, né? É outra coisa. Canhoto é mais habilidoso, a ginga é diferente. Aquilo que o Pascoal falou, caminha diferente, anda diferente. Às vezes você pensa que ele tá mancando, mas não é que ele tá mancando. É o jeito dele andar. É a ginga. É o balanço, né? Você tem que ter o balanço. É a ginga. Então, assim, eu pensando assim pro jogo, acho que ele vai colocar ali o Alcaraz, pode o Alcaraz, ora ser o segundo, o Gerson adianta mais. Sabe, eles ficar esse trio ali, o Léo Ortiz de primeiro volante e esses três meias, Alcaraz, Gerson e Arrascaeta, com a velocidade do Plata e guarda o Michael para o segundo tempo. Acho que ele vai fazer isso. Eu também penso dessa forma. Mas eu começaria com o Michael, para já ter a insinuância durante o primeiro tempo. Para jogar, o Michael vai jogar, pode jogar aberto pela ponta esquerda ou pela ponta direita, ele tem essa possibilidade. Eu gosto do Plata mais aberto pela direita, se você quer saber. Sim. Por conta do pé esquerdo dele, que é bom. E ele sempre joga melhor quando ele vem da direita para dentro. Né? Das vezes que eu vi ele jogar pela esquerda, ele fica meio que amarrado pelo lado esquerdo. O Michael já não, nas duas ele vai bem. Acho até que ele gosta mais de jogar aberto pela esquerda, mas agora lá na Arábia estava jogando aberto pela direita, né? Com o JJ, ele né? jogou nas duas pontas, né? Ele chegou a jogar nas duas pontas. Eu começaria... A única alteração do meu time em relação a isso era tira o Plata, deixa o Plata no banco e começaria com o Michael, para dar um pouco de pressão. O lado esquerdo do Atlético Mineiro é um lado muito forte. Sim. É um lado muito forte e tem que ser muito bem cuidado. Paulinho, tem que ter muito cuidado desse lado esquerdo. E principalmente nas jogadas do Scarpa, né? Porque o Scarpa é um cara que vem com a bola aqui, dá aquele tapa para dentro e a primeira coisa que ele faz, ele vira lá no Arana. E aquele corredor está todo aberto. Então tem que ter... O Atlético tem ótimas jogadas. Sim. O Atlético tem um time bem estruturado, que começou bem, teve uma queda, agora voltou a jogar bem. E isso é que é interessante. O Atlético está voltando a jogar bem. Agora, por estar em casa e precisar, entre aspas, tentar pelo menos fazer a lição de casa... Eu acho fundamental que o Gabigol esteja bem, né? Ele teve um tempo aí de preparação. É o jogo para ele mostrar que essa aposta do Felipe ele já se encontrou com o gol, né? Já é um bom sinal. Um gol num pênalti mandrake, mas foi bola parada, com ele mesmo, ele foi lá e fez o dele. Pronto, né? Deram o pênalti, ele foi lá. Que pênalti mandrake é esse que você tá falando, cara? No Thiago Maia foi pênalti? Ué? Ah, não, esse aí foi o Alcaraz que fez, né? Aquele pênalti do Gerson foi pênalti contra o Juventude? Bom, mas isso não é o caso. Ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer, bate pênalti muito bem e fez o gol. Ele não foi ele que apitou o pênalti para ele marcar.
Mas mesmo marcando aquele gol, ele ainda não mostrou naquele jogo e tal, como nos anteriores, assim, aquele ritmo, aquela coisa do Gabigol, faro de gol, né? Pá, e tal. Final tem muito a ver com ele. É a 17ª final que ele vai disputar pelo Fluminense. Flamengo. Desculpa, pelo Flamengo, e ele fez 14 gols nas 16 que ele fez, que ele participou, né? Então a média dele é muito gol, é a cara de final. Agora, ele vinha numa fase maravilhosa, desde 19, etc. Tal. Ele só não fez gol em final de Copa do Brasil e no Mundial. Então, eu acho assim, a gente tá vendo, quem vai? Vai o Plata, vai o Michael, quem vai estar do lado? É muito importante o Flamengo que ele esteja bem, que ele esteja, é muito importante, porque as últimas participações deixaram até aquela impressão, o Felipe está forçando uma barra com o Gabigol, será que é isso mesmo? Por que não põe o Bruno Henrique ali e tal? Mas a gente sabe do talento dele que, assim, e da vontade dele, barra, né? Não tem opções de centroavante. E outra, isso aí pode, de repente, direcionar o futuro, né? Se o Gabigol for decisivo nesses jogos, vocês não acham? Ele fizer gols, o time for campeão, faz gol lá em Minas, faz gol. Só isso para ele assim, para renovar não o é contrato? que falta só isso, mas eu acho que aí, se ele passar em branco aí de novo e tal, do jeito que ele tá, é uma coisa. Agora, se ele tem jogo que parece que nem tá em campo, a boca do balão e o time for campeão com gols dele, eu acho que tem muita coisa para hein? acontecer no Flamengo, né? Tem eleição no Flamengo, então mas ele fica grande, tem hein? muita coisa para mudar. Obviamente, Fica se ele decidir grande. uma final de Copa do Brasil num ano que pode ser um ano sem títulos, né? Só sobrou esse para disputar, o tamanho dele volta a próximo do que já esteve. Não acho que você equipare. Mas, enfim, mas influencia a torcida, né, Nani? Lógico. Aí a torcida vai contra a diretoria. Não vai renovar, ó, o cara aí, ó, o cara é decisivo. Então, acho que para ele, ou é a última decisão, ou ele renova aí por um bom tempo. Deixa eu fazer o seguinte, vamos ouvir o Vitor falando dessa decisão, porque ele tem uma visão... Aí, Zinho, eu vou ter que concordar com você, porque o Vitor está concordando com o Pascoal. Vamos ouvir o Vitor. Acho que a equipe vem numa crescente, vem num momento no qual a confiança está muito alta, né? Mas sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar lá, no Maracanã, serão tão grandes ou maiores do que as que enfrentamos aqui, então aproveitar a confiança, né, mas também virar a chave, porque a gente viu que às vezes uma série ela se define no primeiro jogo, ou encaminha-se muito bem, como foi o caso da série com o River. Então todo cuidado, toda atenção, todo respeito, porque é um jogo que vale muito pra gente, mas também aproveitar o bom momento para conseguimos buscar encaminhar algo para o jogo da volta da Copa do Brasil também. Claro, né? Se vem um 3-0, como o Atlético fez em casa contra o River, é uma coisa. Se é um empate, para mim é melhor para quem decide em casa. Eu continuo com essa minha teoria. Fazer o segundo jogo em casa? É lógico. É? Lógico. Empatou o primeiro, você tem o segundo na sua casa. Essa é a chance do Atlético de segurar o Flamengo, né? Porque se o Flamengo ganhar a partida do Maracanã, o Flamengo, eu não desprezo vantagem. Perfeito. A vantagem do Flamengo no primeiro jogo é fazer o placar em casa. É uma vantagem, você joga em casa a primeira partida. Faz o placar na primeira partida. E depois encaminha o resultado daquilo que você deseja na partida posterior. Então, o Vitor falou muito bem, eu concordo com ele. Aí, sim. Concordo com ele plenamente. Sim. Não é? Eu também concordo. Ah, Zinho, tá me decepcionando. Sexta-feira, uma hora dessa, faltando 4 minutos pra gente ir embora, sabe? Porque o que o Vitor falou? O nosso momento é muito bom. Perfeito. A confiança tá lá em cima. Ele não falou só que o primeiro jogo, o que acontece encaminha. Mas ele falou também o que eu tava falando. O momento do Atlético é muito bom. A confiança tá lá em cima para buscar um bom resultado no Maracanã. Então, por isso que eu falo. No meio termo do que o Pascoal falou e do que eu falei. Agora, vamos dizer, se o Atlético perdeu o jogo pro Flamengo de 1-0, tá definido? Não. Por isso que tem essa frase, essa palavra aí, às vezes.
Às vezes a série se define, lógico, depende do tamanho do placar. Às vezes se der 3-0. Nem 2-0 tá definido, 2-0 gente. também não tá definido. Por isso que é às vezes a série. Se for 2-0 Galo fora de casa, pra mim tá bom, definido. aí Se é for diferente. 2-0 Flamengo, pra mim não tá definido. Porque o jogo é na casa do rival. Mas é uma vantagem maravilhosa. Puxa, Muito você não grande. queria 2-0 a favor? Não, querer é uma coisa. Bom. Achar que se define pra jogar fora Eu de quero. casa é outra. É perigoso, Pascoal. A gente 2 a tá 0. falando o seguinte. Que foi? Hein, presidente? É. 5-0 Botafogo. Acabou. Acabou. Lógico que Quando acabou. fez 2-0, eu vi muita gente aqui se tremendo, hein? Pois é, tá vendo? Olha, Como é foi que jogo 5 a fora de casa é 0. complicado? Não, isso. mas eu... Ah, mas ele falou. Essa declaração dele foi dada lá no Uruguai, né? Sim, pós-Libertadores. Aonde o Atlético levou um 3-0 de vantagem lá e foi o que aconteceu. Aí ele, às vezes a série se define. Foi o que aconteceu com o Atlético. Sim, perfeito. Definiu o primeiro jogo em casa, mandou 3. Tá bom, chegou Então, a hora, esse, às presidente. vezes aí é que faz a Palpites. diferença, 1-0 Flamengo. Que isso, mas já? Comente. Ah, você ia Palpites. falar dito isso, não ia? Eu ia, mas nem esperou. Que isso, esperou nem molhar o bico, Eu vou dar Zinho. vantagem mínima. Então pra ter não tem jogo nada na volta. definido. Não, lógico que não. Aí tem a volta lá, o Atlético pode ganhar. Enfim, é isso aí. Pascoal, eu tô numa dúvida. fala mais Mas sobre eu isso. vou 2-0 Pra quem? pro rubro-negro. 2-0 Flamengo. Não tá definido. Zinho, Meu palpite. Você acha que não? Não tá. Pra mim, sim. O jogo é muito parelho, muito igual. Eu tava olhando aqui a escalação que o Milito pode levar a campo sem o Davidson, com a volta do Bernardo, do Zaratio. Tem Vargas no banco, tem muitas opções. Claro. Pode jogar com 3 zagueiros que ele tem jogado. Claro. Gente, É tem o jogo. Rubens que ele pode fazer uma dobra com a Arana. É muito bom o elenco do Atlético. Essa coisa que o Pascoal brinca, incomparável. É uma brincadeira dele, é claro, que ele sabe que se botar o elenco do Atlético, eu estava olhando aqui, tem muitas opções. Ah, não vai jogar o Veras, vai jogar o Otávio, É. que há pouco tempo era o titular. Então, assim, Dito tem bom isso- elenco, tem peça de Palpite, reposição. caramba! Dito isso, taco a taco, mas por jogar em casa, 2-1 Flamengo. O Zinho tá roubando todos os meus placares aqui Mas é hoje. 1-0 2-2. meu, é 1-0. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes: 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.